Glória a Deus, vamos estar meditando a palavra. Eu convido os irmãos a estarem nos fazendo comigo, por favor, no livro de Jeremias, no capítulo 23. Vamos estar lendo do 5 ao 6. Jeremias 23, os versículos 5 e 6. O título dessa mensagem, irmãos, é Jeová Tzidkenu, o Senhor nossa justiça. Glória. Livro de Jeremias, capítulo 23, versículos 5 e 6. A palavra do Senhor diz assim: Vem dias, diz o Senhor, e que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o nome com o qual será chamado: o Senhor, justiça nossa. Glória a Deus. Vamos estar fazendo orações. Senhor nosso Deus e eterno Pai, ó Senhor Deus, que recebe toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ó Pai, nós te glorificamos, te exaltamos, bendizemos teu santo nome, Senhor, que tu és o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Estamos aqui nesta noite, Senhor, para estar bendizendo teu santo nome, para estar te rendendo louvores, meu Pai, mas também, Senhor, para estar recebendo algo da parte do Senhor. Por isso, meu Pai amado, nós nos humilhamos, meu Pai. Nós nos quebrantamos diante do Senhor, nos colocamos, meu Pai amado, ó Senhor, na brecha, para que o Senhor possa estar falando conosco, meu Deus. Sonda cada vida, sonda cada coração, ó Pai, sonda cada pessoa, meu Pai amado, que escuta agora o som da minha voz. Que possa estar, meu Pai amado, ó Senhor, sendo impactado pelo teu poder, Senhor. Como é que o Senhor cresça, ó Pai amado, que nós diminuamos, meu Pai, e que o teu nome seja glorificado. Nós oramos, ó Pai, e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Irmãos, podem estar se sentando. Irmãos, eu já falei que o tema dessa mensagem é Jeová Tzidkenu, o Senhor, nossa justiça. O tempo que nós vivemos hoje são tempos difíceis, muito difíceis. E quando nós falamos sobre justiça, infelizmente, irmãos, a balança aqui nesse reino da terra, o reino dos homens, a balança ela tende mais para a injustiça do que para a justiça. Com certeza que isso posso perguntar para os irmãos aqui, se os irmãos já sofreram uma injustiça. Com certeza os irmãos iam relatar fatos. Às vezes uma injustiça dentro da própria casa, uma palavra que um determinado irmão ali não deveria ter falado, um pai, uma mãe, um filho. Às vezes uma injustiça, irmãos, no trabalho, às vezes com um colega de trabalho ou com um patrão. Ou às vezes, irmãos, na sociedade mesmo. Nós vivemos no meio de homens com coração tendenciosos para o mal, homens realmente que querem olhar primeiro o seu lado, e às vezes isso, irmãos, vai gerar o quê? Injustiça. Às vezes, irmãos, nós sofremos com o nosso estereotipo. Às vezes nós chegamos a determinado lugar, as pessoas não analisam quem nós somos, mas analisa aquilo que o nosso exterior reflete para aquela pessoa ali, ou para aquelas pessoas que estão em volta. E isso, irmãos, é dado do ser humano, porque muitas vezes quando a gente fala de injustiça, nós também não estamos isentos de falar que também nós já fomos injustos com alguém. Porque nós fizemos um balanço, que nem vai falar daqui, que não seria um balanço ideal sobre determinada situação. E depois nós vemos que nós erramos. Então, irmãos, nós vemos que o tempo que nós vivemos hoje, aqui nessa terra, são tempos difíceis e tempos onde que a balança tende muito mais para a injustiça do que para a justiça. E aqui, irmãos, dentro da palavra, a gente vê que no reino dos homens há muitas injustiças, além dessas particularidades que nós falamos aqui, tem também coisas maiores, mais amplas. Fica nítido aí a hora que a gente vê, até mesmo na hora que a gente liga uma televisão, a hora que a gente escuta uma notícia, a gente vê que
Por exemplo, quem tem poder aquisitivo, infelizmente, irmãos, domina sobre aqueles que são menos favorecidos. E ali, quem tem o poder aquisitivo, ele vai conseguir fazer coisas que quem não tem, não consegue fazer. Hoje, em termos de riquezas, em termos de valores monetários, poucos têm muito. E muitos, a grande maioria, tem pouco. E nós olhamos para isso e vemos, irmãos, como que é tão injusto, né? Às vezes, pessoas que têm fortunas, às vezes, está falando de um assunto muito sensível, às vezes joga até comida fora, e tantos outros passando fome. Então, irmãos, são essas injustiças que a gente vê sim, que está no nosso meio realmente da humanidade. Nós passamos também pelos nossos governantes, que muitas vezes ele olha para ele mesmo e esquece de governar para o povo. Às vezes, irmãos, a gente vê sim que aquela pessoa ali, através da ganância, está desviando um dinheiro ou uma verba, ele está deixando de alimentar uma criança. Ele está deixando de que um valor chegue até uma família que tem uma necessidade de pagar uma luz, uma água, uma situação, uma circunstância básica assim da vida. Então a gente olha para essas coisas e vê, irmãos, o quanto que isso é injusto, muito injusto. E essa injustiça ela vai entrando em todos os campos da sociedade, não somente quem tem poder aquisitivo, não somente entre os que governam, mas nós olhamos principalmente no nosso país aqui, entra dentro do poder judiciário. O que seria de nós, irmãos, se nós não tivéssemos a justiça do nosso país para nos defender? Nós estaríamos à mercê realmente do que um rei ou alguém dissesse o que deveria ser feito ou não. E ainda bem que nós temos o poder judiciário no nosso país. Porém, a gente vê que no meio do poder judiciário, apesar de ter pessoas honestas, íntegras, e que verdadeiramente faz a lei se cumprir, existe sim também a corrupção. Existem pessoas hoje que estão condenadas dentro das prisões, onde que injustamente, no qual não é difícil a gente ver no jornal, uma pessoa que foi presa, ficou presa não sei quantos meses, ou às vezes até anos, mas injustamente. Assim como também, irmãos, pessoas que às vezes conseguem, por causa da condição dela ou do estado dela, conseguem burlar a lei. A gente vê, infelizmente, acidentes de trânsito, só porque a pessoa ali tem um poder aquisitivo, mata alguém no trânsito com um carro importado, daqui a pouquinho ali ele vai lá, presta um depoimento e já vira as costas e não acontece nada. E talvez se fosse para alguém que não tivesse um dinheiro ali para pagar um advogado ou algo nesse sentido, estaria preso. São essas injustiças, irmãos, que estão realmente entrelaçadas no meio da sociedade. E nós olhamos para isso e nós não temos dificuldade de entender e de enxergar essas injustiças. Porém, a palavra que nós lemos aqui hoje, nesta noite, vem nos falar sobre um novo reino. Glória a Deus por isso. Um reino, igreja, que é transitório, porém primícia do eterno. Nós acabamos de ler aí no versículos 5 e 6, que diz assim, eu vou ler novamente, que fala: vem dias, diz o Senhor, e que libertarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Que renovo é esse que a Paula está falando? Está falando de Jesus, hein? Jesus, o rei justo. O versículo 6 diz: nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, e ele será o nome com que será chamado o Senhor, justiça nossa. Os irmãos aqui tiveram a oportunidade de participar do estudo sobre escatologia, devem lembrar muito bem, nós estudamos isso aqui. Jesus, irmãos,
vai reinar no milênio. E vai ter realmente esse reino transitório. Mas é uma figura do reino eterno, que é a Nova Jerusalém. Porque lá não vai ter injustiça. Lá não vai ter, irmãos, engano. Lá não vai ter aquele que é melhor do que o outro. Porque às vezes tem algo lá na sua conta bancária. Todos serão iguais perante nosso Deus. E a justiça, igreja, vai imperar. Porém, como é que fica a situação de nós que estamos aqui hoje, vivendo esse reino tão injusto? No qual nós, que nem eu falei aqui na introdução aqui, onde que nós também nos enquadramos. Muitas vezes nós estamos propícios, igreja, a ser injustos. Sofrer injustiça, mas também sermos injustos porque nós somos falhos. Falei de coisas grandiosas, grandes, no meio, que dá problemas interlaçados na sociedade, mas coisas que às vezes acontecem dentro da nossa própria casa. Por isso nós temos que estar muito atentos. Aqui neste mundo, nós vamos sofrer injustiças. Porém, Jesus, Ele é justo. Ele é justo. E a sua justiça é por nós. Deixa eu perguntar uma coisa para cada um aqui hoje, nesta noite. Você conheceu verdadeiramente Jesus? Você conheceu verdadeiramente Jesus? Responde para si mesmo. Se você verdadeiramente conheceu a Jesus, você vai procurar, assim como Jesus, Ele é justo, andar em justiça. A gente não vai pesar, irmãos, a balança para um lado, simplesmente porque aquilo ali nos convém. Eu não vou chegar, irmãos, na empresa no qual eu trabalho e vou entrar num negócio sujo porque aquilo ali convém para mim ou para A que vai favorecer A. Eu não vou dizer uma palavra que vai favorecer mais o meu irmão, que é mais chegado, em detrimento a outro irmão. Eu vou andar em uma linha no qual a justiça, ela tem que ser feita. E aqui, irmãos, é diferente de ser justiceiro, viu? Dono da verdade, dizer assim, tem que ser isso porque eu faço essa coisa acontecer. Não. Mas o próprio Jesus, irmãos, Ele nos dá um discernimento, qual o caminho que nós devemos andar. E é justamente o próprio Jesus que nos ensina, igreja, a praticar a justiça. Amém. E sermos justos. Porque Ele é justo. Jesus, Ele é justo. Glória a Deus. E se eu sou justo, igreja, ninguém colhe aquilo que não plantou. A hora que eu estou plantando justiça, automaticamente eu vou colher justiça também na minha vida. E no momento que vier a injustiça, e nós vamos ver aqui dentro da palavra, nós vamos saber aonde nós vamos buscar. A palavra, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 6, diz assim, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. É ver, irmãos, algo acontecendo e não deixar que aquilo ali simplesmente, algo acontecendo de errado, e deixar que aquilo simplesmente aconteça. Ou então fingir que nada está acontecendo. Pode ser, irmãos, que algo que está acontecendo vai até me desfavorecer. Mas se é injusto, eu não vou abraçar com aquilo. Sabe por quê, igreja? O nosso reino não é aqui nesta terra. O nosso reino é lá no céu. Aleluia. Nós falamos aqui que nós estamos aqui em forma transitória. Nós estamos nos preparando para chegar lá nos céus. Agora imagina, eu sou injusto com meu irmão que está aqui comigo aqui nessa terra, vivendo nessa terra. Como é que eu vou chegar lá no céu e abraçar com ele? Ô meu irmão! Não, igreja. A gente precisa verdadeiramente ter isso no nosso coração. Nós precisamos trazer o reino de Deus no nosso coração, para a nossa vivência, para nossas atitudes. Se o nosso Jesus, justo, Ele anda em justiça, nós também temos que ser justos e andar em justiça. Isso é ter fome, igreja, e sede de justiça.
A fome não espera, a sede não espera. Não pode ser para amanhã, tem que ser hoje. Alguém que está com fome fala assim, tem algo para comer, fala assim, não, estou com tanta fome, mas eu vou comer amanhã. Não, se a pessoa está com fome e tem a comida, ela come. Glória a Deus por isso, que tem. Se ela está com fome, ela está com sede, e tem água para beber, ela vai tomar água. E isso, irmãos, é intrínseco da nossa natureza. Nós precisamos de beber e de comer. A justiça tem que estar da mesma forma conosco. E nós temos que viver, irmãos, com fome e sede de justiça. Talvez alguém tenha um ditado aí nesse mundo que fala assim, que, sinceramente, irmãos, Deus é mais novinho, eu nunca gostei de escutar essas palavras. Tem um ditado que fala assim, a corda arrebenta sempre para o lado mais fraco. Quando alguém fala isso para mim, irmãos, ou no meio que eu estou, seja em qualquer circunstância, ou fato que está acontecendo, irmãos, dentro de mim, algo mexe dentro de mim. Porque isso, irmãos, é tão injusto, Alguém pode dizer para mim, virar para mim e falar assim, mas não é a verdade? Aí eu tenho que ter que concordar, é a verdade, mas não deveria. Não deveria. Porque isso, irmãos, é algo que um homem arrumou ou traçou para mostrar que existe forte e fraco. Só que, irmãos, nós não podemos jamais pensar, aí nós temos que trazer isso para nós, que nós estamos do lado mais fraco. Não por orgulho, irmãos, não, mas com toda humildade. Nós nunca vai ser o lado mais fraco. Aleluia. Sabe por quê, igreja? Porque se nós estamos com Deus, sempre nós vamos ser o lado mais forte. Porque se Deus, irmão, se uma porta fechar, alguém pode dizer assim, fizeram a casinha dele. Ou fez aquilo que ele ali, tirou dele, que era dele. Porém, igreja, se nós estamos com Deus, se uma porta se fecha, outras portas se abrem. Nada acontece com nós, irmão, se não for permissão de Deus. O lugar que você mora foi Deus que te deu. O carro que você usa foi Deus que te deu. A sua família foi Deus que te deu. O lugar onde você trabalha, Deus já sabia o primeiro dia que você entrou lá e sabe qual vai ser o último dia que você vai sair. Então, irmão, nós temos que ser direcionados pelo justo juiz, que é o nosso Senhor Jesus. E se nós estivermos na direção dele, nós podemos entender que as injustiças desse mundo, elas não vão nos alcançar. Elas não vão chegar até nós. Mas eu sofri uma injustiça tão grande. Sofri. Mas Deus, irmãos, Ele está conosco todo o tempo. Ele está conosco todos os momentos. E por Ele estar conosco, nós vamos nos apegar a Ele. A palavra fala que nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra as potestades deste mundo. Se nós sofremos uma injustiça, o que a gente deve fazer? Revidar? Fazer a mesma coisa? Chamar os amigos, e ir lá tirar satisfação? Misericórdia. Ou então chamar os irmãos, subir lá no monte lá fazer uma oração inversa? Misericórdia, irmãos. E tem irmãos que tem o coração tão duro que quer orar contra o outro, porque o outro fala assim, mas aquele irmão ali, olha o que ele fez comigo. Ele vai pagar. Misericórdia, igreja. Jesus ensinou que nós devemos orar pelos nossos amigos, amar os nossos amigos, irmãos, orar por eles e amar os nossos inimigos. Se alguém fazer algo por nós, contra nós, nós temos que amá-lo. A ponto, irmão, se ele precisar de uma mão estendida, você estende a mão, puxa ele e abraça ele ainda. Glória a Deus. Mas não é porque você é bonzinho, não. É porque Jesus já transformou seu coração. Amém. Jesus te fez uma nova criatura. Porque mesmo, irmãos, nós vivemos em um mundo injusto, que nós falamos aqui, de muitas injustiças, o nosso juiz, o nosso Jesus, ele é justo. E a sua justiça anda com nós. A sua justiça está em nós. E quando, irmãos, nós vemos isso,
nós vivemos isso, nós vamos alcançar a justiça através de tudo o que Jesus nos prometeu. Se quer alcançar o reino de Deus, viva a justiça. Viva a justiça. Você vai alcançar o reino de Deus. Tem uma passagem da Bíblia também muito conhecida, que nós conseguimos, irmãos, alcançar a justiça de Deus através da nossa oração. Livro de Lucas, capítulo 18, do 1 ao 8, vai dizer assim, contou-lhes também uma parábola acerca de dever orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia uma cidade, certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva, que sempre ia ter com ele, dizendo-lhe: faz-me justiça com os meus adversários. Por algum tempo, ele recusou a atender o seu pedido, mas depois disse consigo mesmo: conquanto eu não tema a Deus, nem respeite o homem, como essa viúva está me molestando, farei justiça a ela, para que enfim não torne mais a me importunar. O Senhor disse: ouviu o que diz o injusto juiz? Porventura não fará Deus justiça a seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, mesmo que pareça tardio em responder-lhes? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Olha que passagem, igreja. A gente consegue até imaginar a cena, né? Aqui fala aqui sobre aquela viúva. Não fala se ela era mais jovem, se ela era mais de idade, mas imagino que ela seja mais de idade. Talvez requerendo algo ali que era bem essencial para o seu mantimento, para a sua sobrevivência. E ela ia naquele juiz, e o juiz não julgava a causa dela. Mas todo dia ela estava lá, ela o importunava. Imaginando que o juiz chegava, aquela senhora de novo, e todo dia aquela senhora estava lá: julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. O que aquele juiz fez? Julgar a causa dela para deixar para aquela senhora, aquela viúva, o deixar em paz. Mas o centro aqui, irmão, dessa passagem, vem nos falar sobre Jesus, nosso Deus. Aquele juiz, ele era injusto, iníquo, que algumas tradições falam. Mas Jesus fala assim, não fará justiça aos escolhidos, aqueles que clamam de dia e de noite, mesmo que pareça tardio. Meus irmãos, nós estamos orando, e às vezes a gente cansa. E aí, irmãos, eu vou falar uma palavra aqui que o Espírito Santo pode estar ajudando cada um a compreender. Às vezes cansar, irmãos, não é um problema, porque cansar é a nossa natureza, nós somos seres humanos. Não falando assim: nossa, Senhor, já estou buscando ao Senhor, às vezes eu não alcanço. Às vezes eu passo por uma dificuldade, aí eu saio dessa dificuldade, eu entro na dificuldade. Isso cansa, igreja, isso cansa. Porém, o problema não é cansar, o problema é desistir. Aquela mulher, mesmo cansada, imagino eu, ela ia. Então, muitas vezes, irmãos, a gente pode até cansar, a gente não pode desistir. A gente tem que manter firme no nosso propósito. Você já viu uma pessoa que fala assim: nossa, hoje eu estou sem vontade na igreja? Aí o que ela faz? Fica em casa. Aí a vontade dela, sabe o que abre? Um tanto de porta. Agora dá vontade de comer uma coisa ali na geladeira e vai lá e come. Agora deu vontade de assistir um filme, vou lá e assisto o filme. Sabe a coisa? Deu vontade de ligar para fulano. Vai aparecer um tanto de vontade. Mas eu não estava com vontade na igreja hoje. Irmãos,
A nossa vida com Deus não é assim. Não é feito, eu estou com vontade, eu não estou com vontade. A vida com Deus é compromisso. É todos os dias eu estar na presença do Senhor, com vontade ou sem vontade, cansado ou não cansado, às vezes até desanimado, que nem o Árvore falou aqui, que acontece mesmo. A gente precisa buscar um renovo. Aí cabe cada um de nós, quando isso acontecer, buscar na fonte que é Jesus. E aquela mulher foi, irmãos, até aquele juiz inimigo. E ela conseguiu. E quando nós vamos até Jesus, irmãos, às vezes parece, que nem ele falou aqui, parece tardio. Mas só que Deus não deixa de ouvir os seus escolhidos. Aleluia. Deus não deixa de fazer justiça a seus escolhidos. Amém. Se fosse, irmãos, um líder de uma determinada denominação prometendo, talvez ele poderia falhar. Se fosse um homem prometendo, ele poderia falhar. Mas quem está prometendo isso é Jesus. Mas há quanto tempo que eu estou buscando essa causa e eu não consigo alcançar? Mas Jesus nos diz, irmãos, persevera, continua. Eu farei justiça. Eu farei justiça ao meu escolhido. E a gente ora, irmãos, a gente pede, a gente busca, a gente nos derrama diante do Senhor. Ele vai fazer justiça por nós. Não desanime no meio do caminho em pensar que está demorando. Tem muitas pessoas que deixaram de alcançar muitas coisas por achar que estava demorando. E Deus, irmãos, está trabalhando a nosso favor. Você pode ter certeza, Deus está trabalhando a seu favor. Aleluia. Eu não sei qual a situação que você chegou aqui hoje, nesta noite. Talvez você está pensando assim, sabe, isso aqui não é para mim mais não. Talvez eu estou até orando ao Senhor e talvez isso não é um propósito. Mas Deus já confirmou no seu coração que é. Persevera, continua. Deus tem algo, irmãos, para fazer nossas vidas, só que nós precisamos também mostrar para o Senhor valor. Nós somos dignos. Nós somos esforçados. Amém. Na primeira dificuldade, nas primeiras lutas, a gente não pode desistir das coisas que às vezes Deus já preparou para nós. Nós temos que ter a igreja. Para nós conseguirmos realmente essa justiça, nós estamos falando aqui que o Senhor é nossa justiça, nós temos que ser humildes. Você é humilde? Não a humildade que é falada no mundo, não. É a humildade que a palavra do Senhor nos fala. Amém, meu Deus. Glória a Deus. Livro de Tiago, igreja. Tiago, capítulo 4, versículo 6. A palavra diz assim, Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz: resisti aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Deus, irmãos, resiste aos soberbos. O que é soberba? Orgulho. Entra no campo da ganância. Entra no campo, irmãos, que eu sou melhor do que o outro. Trazendo aqui dentro da mensagem, eu posso fazer e acontecer e não tem problema algum, porque eu sou. Mas não somos nada, igreja. Quando nós falamos sobre Deus dar graça aos humildes, os humildes, e assim nós temos que andar diante do Senhor, é porque nós vemos que nós damos um lugar mais importante para o outro. Jesus nos ensinou isso, sabe de que forma? Jesus nos ensinou isso lavando os pés dos apóstolos. Ele lavou os pés dos apóstolos. Irmãos, Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele lavou o pé dos apóstolos.
senão de humildade. Nós também temos que aprender a ser humildes. Jesus, esse mesmo Jesus, sabe o que ele ensinou? Quando nós chegarmos em um determinado lugar, a gente não tem que sentar nos melhores lugares de maior honra. Sabe o que é isso? Porque se nós sentarmos no lugar onde tem mais honra, ele explicou ainda o que vai acontecer. Se aquele lugar não era nosso, alguém vai nos chegar e vai falar, vai gerar até um constrangimento. Por favor, com licença, este lugar já é destinado para outro. Aí a pessoa vai ter que se retirar, constrangido, e a pessoa que pediu para retirar também vai ficar constrangida. Mas agora imagina a honra. Você chega num lugar, você senta num lugar onde que, digamos assim, era de menos honra. Aí o dono da festa, ou a pessoa responsável, vai chegar e falar assim, ó, não, de maneira nenhuma. Esse não é o lugar que você deve ficar. O seu lugar é este aqui. Vai gerar honra. Vai ser reconhecido diante dos outros. O campo da humildade, irmãos, não é o campo da gente simplesmente falar. Nós temos que aprender a colocar os outros na nossa frente. Nós temos que aprender, irmãos, a nos quebrantarmos diante do Senhor, nos humilharmos diante do Senhor e colocar os outros na nossa frente. Jesus ensinou que aquele que quer ser maior no reino dos céus, ele é o menor. E aquele que é o menor, irmãos, aqui nessa terra aqui, ele é o maior. Glória a Deus. Isso que Jesus ensinou. Sabe por que, igreja, também? Essa humildade, que ela está dentro do nosso coração. E aqui Deus dá graça para esse. Porque quem é dessa forma, que já tem um coração assim, ele sabe quem ele é. Ele não precisa provar para ninguém quem ele é. Ele já sabe que ele é filho de Deus vivo. Ele já sabe que ele tem a salvação dele. Então ele não precisa de aplauso de ninguém. Ou ninguém chegando falando para ele assim, você é o melhor. Você é o melhor. Não, eu não. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Isso é humildade, gente. E se não for desta forma, a gente não consegue andar em justiça. Não consegue refletir a justiça que Deus, Jesus, já fez por nós. E Deus quer cada um. E Deus quer isso, irmãos, para cada um de nós, amém? Que nós sejamos justos. Que nós andemos em justiça. E no mundo, igreja, que nós falamos aqui que é tão injusto, que nós possamos estar influenciando de forma positiva. Aleluia. Glória a Deus. Deus conhece cada um de nós. Sabe que cada um de nós, aquilo que nós precisamos melhorar. A palavra fala, examine-se o homem a si mesmo. Então nós possamos estar nos examinando. Ó Senhor, o que eu preciso melhorar? A palavra foi ministrada aqui hoje nessa noite. Talvez você passou por uma injustiça em sua vida. E essa injustiça, você lembra dela até hoje. Só que é hora de você esquecer. Esquece. Ora por esses que te injustiçaram. Coloca eles na mão do Senhor e fala assim, Senhor, a bênção que o Senhor me deu, de eu conhecer o justo juiz, seja com eles também. Às vezes você cometeu uma injustiça. Existem os dois lados da moeda. Jesus ensinou, irmãos, sobre o perdão. Jesus ele já nos perdoou. Então nós temos que nos perdoar também. Porque tem pessoas que às vezes até liberam perdão para outro, mas não conseguem se perdoar. Se perdoe porque você conheceu Jesus, o justo juiz, e ele já te perdoou. Então se perdoe. E dentro deste campo, de tanto ser injustiçado e cometer injustiça, entregue sua vida para o justo juiz, que é Jesus. E ande em justiça. Amém? Glória a Deus.